Quarta-feira, 12 de outubro de 2022, dia que começa a decisão aí no Brasil da competição que paga o maior prêmio do futebol brasileiro, justamente a Copa do Brasil, envolvendo Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, primeiro jogo nessa noite de quarta-feira, dia 12, no Itaquerão, em São Paulo. Iremos destacar essa final, também na opinião do PB do Esporto, com Antônio Manuel Góes analisando essa final, primeiro jogo, como também o nome do técnico português do Palmeiras, o Abel Ferreira, ganhando cada vez mais força para ser o novo treinador da seleção brasileira após o Mundial do final do ano no Catar, quando o Tite vai deixar o comando da seleção. Iremos abordar ainda os clubes portugueses na maior competição do futebol mundial, a Champions League. Benfica, Sporting, Porto. Isso e muito mais daqui a pouquinho, após a nossa vinheta. A Copa do Brasil vai ter na noite dessa quarta-feira o primeiro jogo decisivo da competição. O Corinthians recebendo no Itaquerão, o seu estádio, o Flamengo. Esse jogo promete muito, é uma final, é o primeiro jogo de uma final. Eu sempre digo que numa final, por mais que uma equipe possa ser apontada como melhor, por mais que possa haver uma diferença, que não é o caso, assim, gritante de um time para o outro, é uma final. Envolve uma série de questões, o lado emocional pesa muito. Então esse jogo será, de fato, de fortes emoções para os torcedores do Corinthians, como do Flamengo, para quem estiver assistindo essa grande partida. E aí eu vou direto para Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, ouvir também a sua opinião a respeito desse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Antônio Manuel Góes. Gostaram do visual? A altura de uma data realmente promissora para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil na edição 2022. Corinthians e Flamengo no Itaquerão, em São Paulo. Na próxima semana, quarta-feira, 19, o jogo da volta aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Prognósticos não há como se fazer. Apesar da superioridade técnica da equipe do Flamengo, reconhecida por todos, o Corinthians vem num processo de ascensão, graças ao trabalho do seu competente treinador, o português Vitor Pereira, que chegou num momento conturbado no começo do ano e foi ajustando a equipe, perdeu jogadores como William, que seria a grande atração contratado no ano passado, mas que por problemas extracampo, não de sua responsabilidade, mas dos aloprados torcedores do Corinthians, se mandou e hoje está jogando de volta no futebol europeu, na Premier League da Inglaterra. Mas é um Corinthians em estado crescente, contra um Flamengo consolidado, que vai jogar com aquela equipe que todo mundo já conhece, do 1 ao 11, com alternativas no banco, e o treinador pode mudar a sua composição de jogo, tática e estratégica, diante de um adversário aguerrido. Vamos aguardar. Não há prognósticos. Há sim um jogo de ida nesta quarta noite no Itaquerão e na próxima semana aqui no Maracanã. Uma luta de titãs para a decisão da Copa do Brasil na edição 2022, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. O assunto agora é a Champions League, com a presença dos clubes portugueses. Na última terça-feira, o Benfica jogando em Paris. Novo empate com a equipe do Neymar, Mbappé e Messi, 1-1. Na semana passada já havia empatado com o mesmo PSG jogando em Lisboa. O Benfica tem 8 pontos no Grupo H. A mesma pontuação, os mesmos números do Paris Saint-Germain, que nos critérios de desempate é o primeiro colocado aí com 8 pontos, assim como o Benfica. Já as outras equipes portuguesas em ação na noite dessa quarta-feira, quando o nosso programa estará indo ao ar.
O Sporting recebendo o Marseille no estádio José Alvalade. O Sporting, que é o líder do seu grupo, o grupo D da competição, 6 pontos ganhos, tem 2 a mais que o segundo colocado, o Tottenham. O terceiro colocado com 4 também é o Eintracht Frankfurt e em quarto o Marseille. Só que o Sporting vem de goleada, uma sonora goleada para esse mesmo Marseille da França, jogando na França, né, jogando na casa do adversário por 4-1 e vai tentar se redimir nessa noite para conseguir mais 3 pontos e avançar à próxima fase da Champions League. Já o Futebol Clube do Porto, que é o segundo colocado no seu grupo, o grupo B da competição com 3 pontos ganhos, venceu na semana passada o Bayer Leverkusen jogando no estádio do Dragão, o estádio do Dragão vizinho aqui na cidade do Porto, e vai encarar de novo, né, a equipe alemã, só que agora na casa do adversário. Uma vitória fundamental para as pretensões do Futebol Clube do Porto. O líder do grupo é o Clube Bruges, a sensação da competição, com 9 pontos na competição. E o segundo assunto agora, mais uma vez, é a opinião do BB Desporto a respeito do Abel Ferreira, um nome que vai crescendo, vai ganhando força para vir assumir a seleção brasileira. Quero ouvir você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação ao nome do Abel, que notadamente vai ganhando força para assumir a seleção, hein, Antônio Manuel Góes? Noves fora uma certa xenofobia do torcedor brasileiro em relação a um treinador estrangeiro para dirigir a seleção do Brasil. Entendo que o nome talhado para assumir a seleção da CBF no pós-Copa do Catar é exatamente do português Abel Ferreira, 43 anos, uma carreira promissora e já consolidada em termos de Brasil e América do Sul, com a conquista em curtíssimo espaço de tempo de 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista e na iminência de conseguir o seu sonho dourado, como de qualquer treinador, o de campeão brasileiro por pontos corridos. Abel Ferreira é um treinador em evolução, claro, diante do seu pouco tempo na direção de equipes de futebol. 43 anos, mas tem uma longa carreira para frente para beneficiar o próprio projeto da CBF. Fala-se também no nome de Dorival Júnior, 60 anos. Para o Flamengo, ótimo. Para a seleção brasileira, entendo que um treinador mais jovem e competente, como já disse, é o Abel Ferreira, um treinador que se impõe, que tem o time do Palmeiras nas mãos, com tantos títulos conquistados, ele já deu prova provada de que tem também competência para assumir um trabalho, uma tarefa como de dirigir a seleção brasileira de futebol. Há também correndo por fora o nome de outro treinador, esse brasileiro, da nova fornada do Fernando Diniz, aqui ali contestado, mas é um treinador ousado, distante da mesmice da maioria dos nossos treinadores. E nem por isso mesmo, sempre acatado nos clubes por onde passa. Está à frente do Fluminense, com a equipe reduzida, mas está lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro de Futebol deste ano. Em suma, no meu entendimento, o nome preferido, de minha parte, pelo menos, para dirigir a seleção brasileira em lugar de Tite depois da Copa do Mundo do Catar, seria do português Abel Ferreira Antônio Júnior. É isso aí, Antônio Manuel Góes, como eu disse antes, se você também tem a mesma opinião, o Abel, para mim, é um nome que cairia muito bem na seleção. O BB Desporto vai ficando por aqui, direto das ruas de Gandra, da bela cidade da região do Porto. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima!